Oi, gente, voltando aqui para dar continuação ao meu testemunho, à minha história de vida, né? E eu acho que eu estou no terceiro processo, né? E foi quando o médico marcou para a gente fazer a. Como é que eu posso dizer? Botar o intestino para dentro, né? Fazer a reversão, que chama-se. Fazer a reversão do intestino. Eu passei 6 meses de bolsa, né? De bolsa e vamos fazer a reversão. E aí eu fui toda alegre, toda feliz, né? Para fazer a reversão. E quando eu cheguei lá, a cirurgia, o médico disse que foi um sucesso, né? A cirurgia foi um sucesso, foi umas 3 a 4 horas, mais ou menos. E quando eu terminei a cirurgia, a gente vai para a sala de recuperação, né? E fico lá na sala de recuperação. Como a gente é entubado, eu quando comecei a acordar, comecei a sentir muita dor na minha garganta, muita dor na minha garganta. Comecei a gritar. Ai, mexeram na minha garganta, mexeram na minha garganta. Tem alguma coisa errada, mexeram na minha garganta. E aí o médico chegou e disse assim, vou lhe dar uma pastilha para melhorar a sua garganta, porque você foi entubada, tal, tudinho. Aí ele pegou uma pastilha chamada Benalete, eu acho que muita gente conhece, né? Eu sou muito alérgica, mas eu sou muito alérgica mesmo a muita medicação. E, assim, eu não sabia que eu era alérgica ao antialérgico, né? Porque tem essa situação também. Essa pastilha, ela tem um componente que chama-se difenidramina ou difenidrim. E eu não sabia que essa pastilha tenha esse antialérgico, que eu tenho uma alergia. E botei aquela pastilha na boca, e foi uma bênção assim dos céus, a garganta já começou a melhorar e de repente eu comecei me coçando, me coçando, me coçando, me coçando. Daqui a pouco eu vejo a enfermeira correr, o médico correr. Eu ainda meio grogue, né, da anestesia, tudinho, e todo mundo correndo, todo mundo correndo, todo mundo correndo. Aí eu virei a cabeça assim de lado para olhar no monitor, né? Quando eu viro a cabeça ao lado, que eu olho no monitor, minha gente, meu batimento cardíaco estava 188, a ponto de eu ter uma parada cardíaca, né? Minha pressão estava 18, né? E eu só vendo aquele povo correndo, correndo, correndo. E ali eu acho que me deram alguma medicação, alguma coisa para eu meio que adormecer. Eu só vi as pessoas correndo muito e fizeram todo o processo, né? Porque eu tenho edema de glote, me botaram no balão de oxigênio, tudo. Então, assim, uma cirurgia que começou de meio-dia, que era para terminar em média 2 horas, 3 horas no máximo, quase 7 horas da noite, foi que eu estava saindo do bloco não, da ala, onde a gente fica no repouso, né, para ir para o quarto. Meu pai já desesperado, né, achando que eu tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa. E aí eu chego. Aí chega o pessoal para me medicar. Aí me medicaram com uma medicação chamada bromoprida. Essa é uma medicação, acho que é para enjoo, estômago, alguma coisa assim. Me medicaram, minha gente. Com pouco tempo depois eu boto a foto aí para vocês. Minha boca estava imensa, imensa. Meus lábios muito inchados, meu olho inchado, meu rosto inchado. E lá vem um pessoal desesperado, me dando um antialérgico, aquela coisa. Chega meu médico e diz assim, eu estava em outra cirurgia, quando eu saio, o pessoal diz, não, Laudicea quase que morria na sala de cirurgia, porque ela foi alérgica à bromoprida, e agora ela foi a difenidrinha, agora vai ver a situação dela tá. E meu médico começou a gritar, bota uma bolha nessa menina, bota uma bolha nessa menina, não aguento mais essa menina. Essa menina se supera todas as vezes que vai para o hospital. Ela se supera, toda vez acontece alguma coisa, essa menina é surreal. E olha que meu médico, ele é chefe de um dos hospitais mais, assim, crítico daqui de Recife, crítico, eu falo, em situações de emergência, que é o HR, o Hospital da Restauração, né? Como ele é cirurgião geral e ele é cirurgião proctologista,
ele vê pessoas de faca, que abriram barriga, que levaram facada, que intestino para fora, toda aquela situação, né? Mas ele diz que a paciente que mais deu dor de cabeça a ele, nem os filhos dele quando nasceram, porque quando eu conheci ele, ele não tinha nenhum filho, né? Ele já tem 2 filhos agora, nem os filhos dele nunca fez ele parar de dormir, né? Ele sempre dormiu bem, mas eu não, mas eu sempre fiz ele perder o sono com as minhas histórias, com os meus casos que eram muito inconclusivos, né? E ele sempre diz: tenho muito amor por esse anjo que Deus colocou na minha vida, Dr. Luiz Eduardo Lemos, excelente cirurgião daqui de Recife. E aí fico no hospital mais um tempo, né, internada, e aí volto para casa, né, volto para casa e fico um tempo em casa, depois eu volto para o hospital novamente. Volto para o hospital novamente, a barriga muito inchada, e aí foi quando o médico chegou, né, para mim, pediu uma reunião para mim, comigo, com meu pai, com minha mãe, meu marido, falando a possibilidade de eu ter uma bolsa de ileostomia definitiva, né, uma bolsa de colostomia definitiva. E aí, isso é um susto muito grande para qualquer família, né, para qualquer pessoa, só não era para mim, né, porque eu que passava todas as situações, eu que sofria muito, para mim colocar uma bolsa era como se fosse um alívio para minha vida, eu não aguentava mais estar internada, né. E aí, nesse processo todo, né, eu tive uma dor muito grande. E quando foi feita uma ressonância, eu estava tendo uma trombose renal no rins. Já tinha visto trombose em várias partes do corpo, mas no rins eu nunca tinha visto. E eu tive uma trombose renal. Nesse processo todo aí que eu estava também, né, aí internada para decidir da minha bolsa ou não, eu sempre senti muita dor de cabeça, eu já tinha feito tomografia, ressonância e nunca, né, tinham diagnosticado nada em relação à minha cabeça. Foi quando eu pedi ao meu cirurgião e ele passou uma angiorressonância. Uma angio é um exame mais específico, ele analisa veias por veias, né, da cabeça e ele consegue dar um diagnóstico melhor, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu descobri que eu estava com um aneurisma, né? E fiz a embolização do aneurisma. Hoje eu tenho um stent na cabeça, né? Tomo um coagulante chamado clopidogrel, né? Para não dar trombose na cabeça. Mas foi tudo bem, né? Foi tudo bem. E isso tudo nesse processo todo, né? Eu vivenciando aí com a minha barriga. E aí meu marido não queria que eu botasse bolsa, meu pai não queria, minha mãe ficou indecisa, disse quem sabe é ela. E eu chamei meu médico e eu disse assim, eu já sou bastante velhinha, né? Para decidir algumas situações e eu acho que eu deveria decidir e eu quero ficar com a bolsa, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais ir para o hospital, não aguento mais abrir minha barriga, né? Então, assim, para mim a bolsa ela vai ser um alívio, porque ela vai me permitir não vir tanto mais para o hospital como eu venho. E meu médico não queria fazer isso comigo, porque ele disse que nunca colocou bolsa em pessoas tão jovens como eu, sempre pessoas mais idosas, aquela coisa toda. Mandou um outro médico conversar comigo, que era um médico auxiliar, e conversei, contei minha história para ele, contei o que eu achava, o que eu pensava. E aí chegou o dia da cirurgia, né? E no dia da cirurgia, quando ele me abriu, não existia uma outra alternativa. Não existia deixar, se eu quisesse deixar o intestino, não existia essa opção. A única opção que se tinha era tirar todo o intestino grosso, fazer uma cirurgia chamada colectomia total, onde se faz a retirada total do intestino grosso e você só fica com o intestino delgado, que é com o intestino fino. E você fica com bolsa de ileostomia definitiva. Porque o intestino grosso ele é responsável pelo bolo fecal, né? E já o intestino fino, ele não, que é o delgado, ele não faz bolo fecal.
ele faz como se fosse diarreia, só água, ele não consegue processar a comida, né? Ele não consegue processar a comida como o intestino grosso, então, assim, você só libera aquela água. E quando ele me abriu, ele disse que meu intestino era tóxico, meu intestino era preto, meu intestino era um intestino cansado, era de uma pessoa de 80 anos, e que se ele não tirasse meu intestino, eu com certeza teria um câncer, né? Então, para que eu não pudesse ter um câncer, não ter uma doença pior mais na frente, ele resolveu tirar meu intestino total e eu fiquei com uma bolsa de ileostomia na barriga definitiva. Vou contar a quarta parte para vocês, já já, tá bom? Tchau.